O Internacional enfrenta o Cruzeiro neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes tem desfalques e deve fazer ainda algumas preservações na equipe, que pode ter novidades vindas do departamento médico. Existe a chance de Arangues, quem sabe, voltar a jogar, enfim, com a camisa do Internacional. E ali reina grande expectativa para o confronto deste fim de semana. No mercado de transferências, o Inter recebe um reforço inesperado. Isso porque o Vasco dispensou e rescindiu o contrato com o lateral esquerdo Paulo Vitor, que agora volta ao estádio Beira-Rio, ainda sem planos de utilização pelo técnico Mano Menezes. Falaremos também a respeito de Bruno Mendes. O presidente do Corinthians deu uma entrevista indicando o possível destino do zagueiro uruguaio, que esteve na mira do Internacional, mas agora parece um pouco distante. E Cuéllar roubou a cena nesta madrugada. Em uma postagem enigmática, indicou a saída do Al Hilal e colocou uma bandeira parecida com a do Inter, mas o destino do volante colombiano é outro completamente diferente do Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO, desta sexta-feira, 30 de junho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento que aconteceu no CT Parque Gigante, com os portões fechados nessa sexta-feira. O técnico Mano Menezes resolvendo e fechando o time que vai enfrentar o Cruzeiro nesta rodada pelo Campeonato Brasileiro. Foi pela manhã o treinamento, sem portões abertos, até porque o Mano teve muito pouco tempo para trabalhar a equipe para essa partida. Existem dois desfalques. Um deles na zaga, Nico Hernandes, levou o terceiro cartão amarelo contra o América Mineiro e está suspenso. O outro no ataque, Pedro Henrique, tem uma lesão muscular grau 2 na coxa e em função disso perde os próximos jogos com a camisa do Internacional. A tendência é de uma repetição de esquema daquilo que o Inter apresentou no último jogo contra o Independiente Medellín, mas algumas preservações são possíveis. Por exemplo, no meio-campo, o Alan Patrick vai ter condições de jogar? É uma questão que o Mano vai ter que observar. O Maurício deve ir para o jogo com certeza. A dupla de volantes, Johnny e Rômulo, quem sabe um pouco desgastada. As dúvidas no time são apenas por preservações, porque o Mano tem quase todo mundo à disposição, com exceção do Pedro Henrique e também do Nico Hernandes, que não foram jogadores que começaram jogando, por exemplo, a última partida. É só questão mesmo de saber quem ele vai preservar, se vai preservar alguém. É possível que ele vá com força máxima, até porque o Inter não joga no próximo meio de semana. Só no outro fim de semana o Inter enfrenta o Fluminense fora de casa, jogo que pode ter inclusive a estreia do Ener Valencia. Então o Inter vai ter um período importante para descansar depois dessa partida contra a equipe do Cruzeiro. Provável time eu vou dar a equipe que começou jogando contra o Independiente Medellín: John, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, Rômulo, Maurício, Alan Patrick e Wanderson na frente, o Luiz Adriano. Mudanças podem acontecer a partir de preservações que ainda não foram indicadas pelo técnico Mano Menezes, tá? Bom, depois disso, quero falar com vocês a respeito de um vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta-feira, fazendo uma espécie de resumo do Inter, de como o Inter vai atacar a janela de transferências, tá? Porque o Inter tem a ideia de contratar um meia, está entre dois nomes, Salazar e Lanzini, e um volante, que pode ser o Bruno Henrique, que teve avanços nos últimos dias. Eu dou detalhes sobre isso aqui, é só clicar para assistir e saber de onde vai vir esse recurso para o Inter investir na janela de transferências e quais são os nomes buscados pela direção do Internacional. São contratações bem pontuais que a direção do Inter está buscando e o vídeo fala um pouco sobre isso e dá uma esclarecida sobre como vai ser a atuação do Internacional. E já ampliando para o próximo assunto, eu quero dizer que a novela Gustavo Cuéllar está definitivamente encerrada. O jogador bateu o martelo, definiu seu destino e não é mais jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita. No mesmo dia, sexta-feira, o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, em uma entrevista para Bandeirantes de São Paulo, trouxe a informação de que o Corinthians estava fora do negócio pelo Cuéllar. E a gente teve a confirmação disso depois. E a postagem que o Cuéllar fez, ele fez uma postagem às 1h40 da manhã, horário aqui do Brasil, lá em Riad, que é onde ele estava por volta de 8 horas da manhã. Ele fez uma postagem enigmática que inclusive despertou a expectativa de torcedores colorados. Essa postagem aí, ele no avião, com o passaporte dele no colo, e dizendo, ó, aqui vou eu, novos desafios, e uma bandeira
vermelha, branca e vermelha, da Áustria, que muitas vezes é colocada para representar o Internacional. E, obviamente, depois dessa postagem, muitos torcedores colorados tiveram expectativa. Cara, ele tá vindo pro Inter, é isso mesmo? Pô, ele disse que o Corinthians descartou ele hoje. Ele disse que tá saindo do Al Hilal, tá indo de avião, bota uma bandeira da Áustria, vermelha, branca e vermelha. Pô, tá vindo pro Internacional. E não era exatamente isso, tá? Sim, existe o fim da novela, essa novela está fechada. Na madrugada ainda eu busquei informações com uma pessoa do Internacional perguntando, cara, ele tá vindo pra cá, é isso mesmo? E a pessoa me disse, não, ele não tá vindo pro Inter. E ali, exatamente 2h05, eu já tive a confirmação que não era o Internacional. Depois, buscando, conversando com algumas pessoas, pesquisando, a gente soube o destino de Gustavo Cuéllar. Gustavo Cuéllar agora será reforço do Al-Shabaab, da Arábia Saudita, que é um clube da Arábia que tinha interesse já no Cuéllar há algum tempo. Inclusive, essa pessoa do Internacional me disse, não tem a mínima chance do Cuéllar vir para o Inter porque ele vai permanecer no futebol árabe. E sim, ele vai se transferir para o Al-Shabaab. Aí vocês vão perguntar, por que a bandeira vermelha? O Al-Shabaab, que inclusive já quase tirou o Edenilson do Internacional algumas vezes, é branco e preto. Por que a bandeira vermelha? Porque o Al-Shabaab, nesse momento, está fazendo uma pré-temporada, uma intertemporada na Áustria. E é pra lá que o Cuéllar está indo. O Cuéllar está indo encontrar os seus companheiros de clube, encontrar um novo clube na Áustria. E por isso ele colocou não uma bandeira vermelha, mas a bandeira da Áustria. Porque é pra onde ele vai agora fazer essa intertemporada, depois volta pra jogar o Campeonato Árabe. Cuéllar será jogador do Al-Shabaab, da Arábia Saudita. Tá? Então, fim de novela, não existe mais para nenhum clube brasileiro a possibilidade de ter o Gustavo Cuéllar. Uma outra informação interessante que surgiu nessa sexta-feira envolve Paulo Vitor. Lateral esquerdo contratado pelo Inter junto ao Botafogo, o Inter investiu 5 milhões de reais nesse jogador e emprestou ele o ano passado para o Vasco da Gama. E hoje o Vasco da Gama anunciou a rescisão contratual do empréstimo do jogador. Ele não foi aproveitado no Vasco da Gama, não vinha jogando por lá, não estava satisfeito, o Vasco não estava satisfeito com ele, conseguiram chegar a um acordo para rescindir o contrato. E aí, em tese, agora, o Paulo Vitor volta a ser jogador do Internacional, que tem um longo contrato ainda com o Paulo Vitor. Ele vem para Porto Alegre, mas o indicativo é de que ele não será aproveitado pelo técnico Mano Menezes. Inclusive, a ideia do Inter é repassar o Paulo Vitor para outra equipe. É repassar o Paulo Vitor de novo por empréstimo. E a rescisão dele de empréstimo do Vasco da Gama pode indicar que o Inter já acertou um novo clube para ele, tá? Então a gente vai esperar os próximos dias, o Paulo Vitor pode até voltar para Porto Alegre, mas não deve ser utilizado pelo Internacional. De qualquer maneira, ele volta a ser jogador do Inter, pelo menos no papel, e essa é uma informação interessante dessa sexta-feira para observar o que vai acontecer com esse jogador. Por último, o Duílio Monteiro Alves, como eu falei, deu uma entrevista para a Bandeirantes de São Paulo, e isso não só sobre o Cuéllar ele falou, sobre outros assuntos. E ele falou sobre Bruno Mendes, foi perguntado sobre Bruno Mendes. E nessa entrevista, o Duílio Monteiro Alves revelou uma conversa que ele teve com um zagueiro uruguaio que disse pra ele, presidente do Corinthians, que no futebol brasileiro, se for ficar, joga no Corinthians. Que não pretende jogar em outro clube do futebol brasileiro. Pretende ser vendido, pretende assinar com outro clube, o contrato dele tá encerrando lá com o Corinthians, mas se for pra jogar em outro clube no Brasil, deverá ser no Corinthians. Eu já tinha dito aqui que o Inter tá bem descrente de que o Bruno Mendes virá para o Internacional. A ideia do Inter era assinar um pré-contrato com ele para que ele viesse a partir do início do próximo ano. Isso não deve acontecer, eleições pioram essa situação ainda, então assim, tá bem distante nesse momento o Bruno Mendes do Internacional. Acho que a entrevista do presidente do Corinthians, ela indicou um pouco isso, ela desenhou um pouco exatamente este cenário, e o Bruno Mendes, de fato, deverá buscar outros rumos a partir da próxima temporada. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds, Inter e Cruzeiro. Odd do Inter, 2.16. Empate, 3.25. Cruzeiro, 3.5. Bahia e Grêmio. Odd do Bahia, 2.42. Empate, 3.33. Caiu um pouquinho, mas tá alta essa odd ainda. E o Grêmio tá pagando 2.9. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!